Boa tarde, 1h26. Iniciamos agora a edição desta segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022, do Gazeta Entrevista. Quero agradecer a sua audiência, quero contar com a sua participação. Hoje, os dois primeiros blocos do programa, nós vamos tratar de educação, e vamos tratar de educação com a professora Alcilene Gurgel, ela que é presidente do Sindicato dos Professores do Estado do Acre. E temos assuntos a tratar aqui de interesse público, interessa muita gente. Aperta o biloto, Lala, pode ser? Deixa eu olhar aqui no olho do povo. Seguinte, semana passada nós conversamos aqui com o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, e ele trouxe uma informação que depois do programa, várias pessoas fizeram inclusive contato comigo, a respeito do informe que ele trouxe, né? A questão da correção da tabela para os servidores, para os professores, para os servidores da educação. Aí, isso interessa a muita gente. E aí o professor Alcilene Gurgel, que já teve uma agenda com o secretário de Estado de Educação, vai detalhar para a gente o que de fato, quais são as datas, quais são, enfim, os detalhes, que acabou não dando tempo para que o secretário falasse aqui. Bom, professora, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan, é sempre um prazer, né, participar aqui do seu programa, que é uma oportunidade, né, para que a gente possa estar bem informando os nossos sindicalizados, nossos professores do Estado, como andam as conversas, né, com os nossos governantes. E o que a senhora adiantaria da conversa que a senhora teve com o secretário? Então, nós estivemos sexta-feira com o secretário Aberson e foi uma conversa bastante proveitosa. Na oportunidade, nós protocolamos a pauta de reivindicação para 2023, já protocolamos, né? E conversamos sobre o que se pode avançar ainda este ano 2022. Então, o secretário nos colocou, né, de forma categórica, que em janeiro de 2023 eles vão voltar a reestruturar a nossa tabela como era antigamente, porque eles mexeram, né, naquela época que deu aquele aumento de 33 para o professor que tem nível médio, né, vale explicar, porque esse aumento não foi para os professores que têm nível superior, né, porque o piso nacional é para o professor que tem magistério. Né? Até hoje não existe ainda um piso nacional ou estadual para os professores que têm nível superior, que é a nossa luta agora, né? Para que tenha esse piso para os professores de nível superior. Até porque a gente sabe que a realidade do Estado do Acre, nós temos no mínimo hoje de professores que detêm apenas o nível médio. A grande maioria de professores do Estado, todos têm nível superior. Então, nós temos que ter um piso para o professor que tem nível superior. Ele justificou a medida do porquê que o governo mexeu naquela ocasião, que vocês usaram a expressão na época de achatamento da carreira, não foi essa a expressão que vocês usaram? Ele justificou? E outra coisa, se ele estabeleceu algum cronograma, algum calendário? Sim, ele justificou dizendo que naquela época, para o Estado não era viável manter a tabela e dar o reajuste, que para nós foi 5,42, devido ao inchaço da folha da aposentadoria. Eles sempre alegam essa questão, né, do Acre Previdência, que eles completam mensalmente 85 milhões para pagar a folha, né? E que se ele mexesse, desse o aumento de 5,42 na tabela como estava, ia arrebentar mais o Acre Previdência e eles não iam ter condições de pagar. E como a tabela é uma só, para os professores que estão na ativa e para os professores aposentados, é uma tabela só. Se mexer na tabela, todos serão contemplados, ativos e aposentados. Então, para eles darem aquele reajuste pequeno de 5,42, isso é a justificativa deles, que eu estou aqui expondo. Correto. Eles tiveram que mexer na tabela, infelizmente, né, causou um grande prejuízo aos professores, tanto os da ativa como os aposentados, que é uma tabela só.
né? Então, na ocasião, a justificativa que eles deram foi essa. Agora é estranho porque o que muda na estrutura da nossa gestão pública que vai permitir, a partir de janeiro, voltar ao que era? Pois é, né? Eles deram essa justificativa e, na verdade, a gente não conseguiu entender ou aceitar essa justificativa deles. Porque se vão poder dar agora em janeiro, por que mexeram lá meses atrás? Pois é. Né? Então, eles falam do orçamento e tal, mas essa tabela já vinha acontecendo há anos, a estrutura da nossa tabela, e eles vinham pagando. Como é que eles, no último minuto do segundo tempo não dava mais para pagar? Então, mas essa foi a justificativa deles. E aí, nessa conversa de sexta-feira, ele nos garantiu, né, para a diretoria do Simproacre, que em janeiro, não vai ser no primeiro semestre, assim, uma coisa vaga. Ele garantiu que em janeiro, né, do ano que vem, a tabela volta à sua estrutura antiga. E vale explicar aqui, tá, que está tendo um certo equívoco entre a categoria, né? Principalmente professores, que é a que a gente representa. Qual equívoco? Porque quando a gente fala em 10%, eles estão achando que a tabela vai ser reestruturada em 10% de uma letra para outra. Tipo, da A para B, 10%, da B para C, 10%, e assim sucessivamente. E não vai ser? E não é assim. É por isso que é importante explicar a tabela antiga, nossa, que a gente pedia a volta, ela vai da A para B, 10%. Da B para C, 9,81, digamos assim. Da C para D, 9 pontos, e vai decrescendo. Ela não é 10% linear e nem é 10% crescente. Da A para B, 10, da B para C, 10 pontos, alguma coisa, Qual não é. Qual é a lógica de ser assim? Pois é, essa lógica já é dessa tabela é antiga, já tem uns 15 anos que é essa lógica aí que foi feito no governo da época, né, com os sindicatos. Agora, hoje, a grande reivindicação do sindicato, do Simproacre, é que seja linear, né? Então, ele não nos garantiu isso para janeiro, que vai ser linear. Ele garantiu a volta da tabela como era, da estrutura, que eu estou aqui explicando, que é 10% da A para B, da B para C diminui um pouquinho, e ela termina com 6 pontos alguma coisa na última letra. Professora, se for linear, eu pergunto, vocês não estão reivindicando algo que vai aumentar demais a diferença entre os professores? Vai ter professor muito melhor remunerado do que outros? Não, é porque a gente pensa numa carreira, numa estrutura de carreira, é que ela seja crescente e não decrescente. Obviamente que quem está entrando hoje na referência A, ela vai ter um salário menor do que quem está na última letra, porque quem está na última letra já tem os seus 30 anos de trabalho, né? Então, quando a gente pensa no aumento linear de 10%, ela realmente vai contemplando as últimas letras, porque todos nós que trabalhamos vamos chegar em algum momento na última letra ao aposentar-se. O fato é que a categoria entende que o reajuste linear, ele é o adequado. É o que adequado. É o que está na agenda da categoria. É o que está na agenda. E que um aumento desse linear, ele em termos financeiros, ele melhora muito a tabela dos professores. Mas quero frisar novamente aqui que essa tabela linear é uma reivindicação para o ano que vem. Não é agora, em janeiro, com a volta da tabela antiga. O que vai acontecer em janeiro agora tem a tabela anterior como referência. Exatamente. Né? Para assim, as pessoas não ouvirem, já vai ser 10% de uma letra para outra. Isso é uma reivindicação do Simproacre. Em janeiro é a volta da antiga tabela, que não é, repito, não é 10% de uma letra para outra de forma linear. É da A para B, da B para C, mas mesmo com esse decréscimo, ainda é melhor a tabela antiga do que essa que o governo fez aí, mexeu e que nos prejudicou bastante. Quais outros pontos de agenda que a senhora apresentou para o secretário que a senhora acha que vale a pena conversar aqui? Então, foi conversado também sobre o abono, né? O abono que já teve o ano anterior, né? Teve um abono salarial, e este ano também o governador garantiu isso e o secretário também na conversa que teve com a gente, que em dezembro terá um abono, mas que quase certeza que não será o mesmo valor do abono passado,
que vai ser um valor menor. Será pago, segundo ele, em dezembro, agora deste ano, mas será um valor menor. E aí nós perguntamos, e qual é o valor que vai ser? Eles disseram que ainda não tem, só em novembro que eles vão fechar o quadrimestre, né, do Fundeb, e aí eles vão ter realmente uma posição de qual valor vai ser esse abono. Até porque o abono, ele foi diferenciado, tipo, professor que está em sala de aula foi um valor, professor que está na secretaria, no sindicato, um valor menor. O pessoal de apoio que estão na escola, um valor. De apoio, quem está cedido para outro valor. Então, não é um valor único, né? Então, eles disseram que até novembro eles vão ter, né, com precisão, essa estimativa de valores. O fato é que eles estão garantindo que o abono será pago em dezembro deste ano. Professora, quando se fala em abono salarial para os profissionais da educação, eu já falei isso aqui várias vezes. Nós da imprensa não sabemos comunicar muito bem detalhes a respeito do abono. Nós reforçamos aquele senso comum de que quanto maior o abono que o gestor oferece, apresenta, tanto mais valorização ele dá à educação. Isso é o que nós da imprensa acabamos reforçando. O que não é verdade. Não é. O que não é verdade. Agora, o sindicato também faz uma meia-culpa de dizer, olha, está faltando a gente melhorar a comunicação, porque essa ideia parece que está cristalizada, inclusive na cabeça de muito professor. Na verdade, a gente sempre pensou e trabalhou uma política onde a educação não tivesse penduricalhos. Que é o abono. Que é um abono. Porque isso a gente conta hoje e não conta amanhã. Nós precisamos ter uma política de fortalecimento do salário, que é isso que nós vamos levar para a nossa aposentadoria. Porque hoje está uma grande briga, uma grande insatisfação dos professores aposentados com o governo, e eles ficam até com raiva um pouco também dos professores que estão nativos. Eles recebem, nós não, nós demos a vida pela educação. Então, essa não é a nossa política de abono. Quando a gente fala que pela primeira vez o governo pagou abono, o ano passado, esse abono só foi pago por quê? Porque foi uma época de pandemia, onde as escolas estavam paradas, o governo não teve que investir, não teve como investir o dinheiro do Fundeb todo, até porque o governo contrata anualmente mais professores provisórios do que efetivos. Nós temos um número bem maior de professores provisórios no estado do que efetivo. Então, na época da pandemia, ele não contratou, porque não estava tendo aula. Por isso, teve sobra de dinheiro. Aulas complementares. Tem vários professores efetivos que têm aulas complementares, recebem. Não receberam, porque não estava tendo aula. Então, por isso teve esse abono. E esse dinheirinho foi se acumulando ali. Esse dinheiro foi se acumulando e o governo tinha obrigação. Agora, eles poderiam ter dado isso em forma de reajuste salarial para a categoria. Não o fizeram. Aí ficaram obrigados, né, porque se não pagasse, se não prestassem conta daquele devolveria o dinheiro para o governo federal. Porque 70% do Fundeb tem que ser para pagamento, né, não mais de professor, mas também de funcionário de escola, que antigamente era só para professor, né, com o Fundef. Com o Fundeb, também os funcionários de escola, que a gente chama funcionários de apoio administrativo, né, também estão inclusos nesse pagamento de 70%. Então, esse ano, por que eles estão dizendo que vai ser menor? Porque houve uma contratação de mais de 2.500 professores e as aulas estão acontecendo. Então, hoje, os provisórios todos A máquina começou, A máquina retomou. começou. Então, a sobra, consequentemente, não vai ser a mesma do ano passado, porque por essas razões que eu expliquei. E isso não significa que o governador esteja priorizando menos a educação, porque o abono vai ser menor. O governo que está aí já disse qual é o tamanho da educação na agenda pública. E o que nós queremos é que pare com esse negócio de abono. Que eles, se tem dinheiro, deem aumento para os trabalhadores em educação, não é nem só para os professores, para os trabalhadores em educação. É um dinheiro nosso. A única secretaria que tem verba carimbada é a educação, com o Fundeb. Então, se 70% desse dinheiro é para pagamento do pessoal, invista esse dinheiro e pare com o negócio de abono.
né? Obviamente que quem recebe no momento acha bom, mas nós temos que ter uma política de fortalecimento de salário, que isso, com esse fortalecimento, todos os professores vão ganhar, os que estão na ativa e os aposentados. Nós não queremos trabalhar uma política excludente, nós queremos trabalhar uma política financeira, salarial, que contemple a todos. Que outro ponto a senhora destacaria da conversa que a senhora teve? Então, essas duas coisas é para 2022, né? Certo. Que é a questão do abono salarial e a afirmação de que a reestruturação da tabela volta em janeiro. Não é em dezembro, é em janeiro, mas são pontos fechados, esses dois pontos. Na nossa pauta de reivindicação, nós estamos trabalhando a questão dos 10% linear, que eu acabei de falar aqui, né, para o ano que vem. Estamos trabalhando a questão de concurso público para efetivos, professores efetivos, porque nós temos que fortalecer o Acre Previdência e não o regime geral de previdência, porque todos os professores provisórios, que são a maioria, eles contribuem para o Acre Previdência. Aliás, para o regime geral de previdência, o antigo INSS. E o nosso Acre Previdência está sendo, esse dinheiro todo que vai para o INSS poderia estar indo para o Acre Previdência, né, para a nossa previdência própria. Então, nós estamos, e também houve essa afirmação dele, que vai ter o concurso para efetivo. Não precisou a data do ano que vem, não precisou. E a quantidade? Né, e nem a quantidade, porque isso é um levantamento por área. Né? Eles vão ver matemática, física, quantos professores precisam. O fato é que em todas as áreas precisam. Por isso, nós temos tantos professores provisórios em todas as áreas nesse estado. O problema da falta de mediadores, isso foi colocado por vocês ou foi debatido? Foi. Inclusive, eu ia até esquecendo. Isso já está assegurado agora para dezembro, né, colocado na revisão do PCCR, essa questão do mediador, que não tem essa figura no organograma ou no PCCR da educação. Né? Não tem nutricionista, né? Só tem lá na saúde, na educação não tem. E nós temos nutricionistas que trabalham direto com a educação nas escolas, principalmente nas creches. Né? Então, tem muitas nomenclaturas que já existem na educação e que precisam ser regulamentadas por lei. E qual é a nossa lei maior? PCCR. Então, mediador, nutricionista, psicólogo, né? Assistente social, essas nomenclaturas, esses profissionais vão ter que fazer parte, né, do PCCR da educação, porque eles têm profissionais que eu citei aqui que trabalham direto na educação. Bom, professora, nós vamos já fazer um intervalo. Eu só queria lembrar o seguinte, esse raciocínio da professora Alcilene Gurgel me força a pensar de que o governador Gladson Cameli tem um evidente desafio, não é? Eu diria nas duas maiores áreas da gestão pública aqui no estado do Acre, saúde e educação, não é? A revisão do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da educação, ela está pontuando aqui, já está dando indicativos de quais são os gargalos que precisam ser equacionados. Na saúde, então, esse daí é que precisa ser revisto com urgência. Se a memória não me falha, o plano de cargos e carreiras dos profissionais de saúde ainda está em execução, né? Acho que isso ainda é no final da gestão do ex-governador Jorge Viana. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que é por ali. Acho que no máximo chegou ali no governo do BIM. Então, e os profissionais de saúde, quem é sindicalista sempre fala isso, sempre lembra, o plano de cargos e carreiras do profissional de saúde aqui do estado do Acre é um dos piores que tem. Então, quem assumir a pasta nesse novo mandato, que está sendo dito que o melhor virá, né? Essa é a promessa, são áreas, revisão dos planos de cargo e carreira, me parece que é o gargalo que precisa ser equacionado. Eu vou fazer aqui a pergunta do professor Farias, e aí eu queria que a professora Alcilene Gurgel respondesse após o intervalo. Pergunte para a entrevistada, até quando o mesmo grupo vai monopolizar o comando do sindicato? São quase 2 décadas. Quando terão eleições? O Simproacre se tornou um feudo? Professora Alcilene vai responder ao professor Farias logo após o intervalo aqui no Gazeta Entrevista.